Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele, e dos maltratados, como sendo os vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Que palavra de poder, quando aqui registra o livro de Hebreus, essa orientação pela qual nós devemos permanecer em amor, em caridade fraternal, união familiar, união nas congregações, aonde quer que estejamos, para darmos testemunho do poder de Deus operando em nossas vidas. E o texto fala que, além de permanecermos, nós não devemos esquecer da hospitalidade, porque através da hospitalidade, no passado, alguns não sabendo hospedaram anjos, como foi o caso de Abraão, quando os anjos estiveram na sua tenda para anunciar que Sara iria ter um filho, o filho Isaque. E ela, mesmo sendo de idade avançada, por esta causa ainda duvidou em seu coração, e Deus a advertiu e cumpriu a sua promessa. O texto também diz que nós devemos lembrar dos presos como se nós estivéssemos presos com eles, e dos maltratados como sendo nós mesmos maltratados em nosso corpo. O que temos feito diante das revelações da palavra de Deus, quando nos adverte para estarmos atentos a esses sinais, a essas coisas que acontecem no cotidiano da vida e que nós muitas vezes passamos despercebidos. Pessoas estão sofrendo, enquanto outras estão sorrindo, batendo palma, aplaudindo o sofrimento. E o texto diz que nós devemos sentir em nosso corpo como se fosse nós que estivéssemos passando por esta situação que alguém está passando e muitos estão contemplando e aplaudindo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, respeita a convivência de um relacionamento, o matrimônio, o casamento, que não tenha mancha no seu relacionamento, no seu casamento. Venerado seja entre todos o matrimônio, é o desejo e a vontade de Deus.
como temos convivido uns com os outros em termos de matrimônio, em termos de relacionamento, em termos de casamento. Como está sendo o nosso leito, o nosso local onde nós habitamos, onde nós descansamos, repousamos, nosso lar, nossa casa, nosso leito, nosso abrigo, está sem mácula ou tem manchas? Aos que se dão em prostituição e adultérios, Deus os julgará. Há uma sentença que Deus fará para aqueles que se prostituem. Então, que sejam vossos costumes sem avareza, sem ser apegado ao dinheiro. Avareza é deixar o dinheiro dominar as causas de nossas vidas. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, não ande preocupado em ganhar dinheiro, principalmente de forma desonesta, através de jogos, por meio da sorte. Confia no Senhor, porque tem uma promessa dele estar contigo, dele estar comigo, dele estar conosco todos os dias. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Nós não podemos sentir falta de nada, porque quando sentimos falta de certas coisas, nós estamos sujeitos a se corromper, principalmente por causa do dinheiro. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, nós temos que ter ousadia. Ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Ter ousadia em declarar que Ele é o nosso ajudador. Isso diante de todos os homens não devemos temer de falar, de expressar que o Senhor é o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Orienta também de lembrar dos pastores que falaram, e muitos falam ainda a palavra de Deus. A fé que eles têm, imitai-a, crê em Jesus Cristo que eles pregam, temos que imitar para que o povo possa crer, atentando também para a maneira de viver. Como esses homens que falam de Deus, como é que eles vivem? Nós temos que ouvir a sua pregação, mas temos que analisar como é que eles estão testificando a palavra que eles estão pregando. Se de fato eles permanecem no amor, na fraternidade, se eles têm uma vida conforme a palavra de Deus expressa, digna diante do Senhor para testificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Jesus não mudou e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que muitos desprezam como loucos. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixar levar em redor por doutrinas várias estranhas. Muitas pessoas estão inventando situações para outras viverem que não é de acordo com a palavra, que não é de acordo com a doutrina de Deus. São doutrinas vãs e estranhas. E muitas variações existem no mundo sobre essas doutrinas de homens. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares. Quantos banquetes são oferecidos, quantas festas solenes os homens fazem, e o povo se reúne para festejar, para comemorar, e não estão confortados com a graça. A graça de Deus nos basta, e o poder que Ele derrama sobre nós se fortalece em nossas fraquezas. Quando estamos fracos, nos sentimos fortes quando buscamos ao Senhor para nos fortalecer. Não vos deixar levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares.
que de nada aproveitaram.